Sejam bem-vindos a mais um, agora não é live, pode ser um Blockchain Talk, já não sei nem mais como denominar esses vídeos, essas entrevistas, mas fruto da entrevista que eu fiz com o Avelino e com o Felipe Pereira, que eu já agradeço estar aqui com a gente falando num feriado, terça-feira, 20 de novembro, e a gente acabou não conseguindo concluir toda a nossa conversa, né? Tivemos problemas de conexões, mas enfim, como foi um tópico que a gente deixou no ar para falar um pouco mais sobre Ethereum, sobre as visões do Ether como um ativo, como um sistema, e a gente conseguiu casar as agendas e agora então a gente vai concluir aquela conversa que a gente começou lá na última live junto com o Avelino, e agora então vamos falar aqui ao vivo e não por internet, por conexão. Então, Felipe, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite, falar num feriado sobre cripto e mercados de cripto. É um prazer enorme sempre. Muito bem, até para a gente começar já, não dá para a gente ignorar o que está acontecendo no mercado, porque os últimos dias tem sido uma queda fortíssima, assim, a correção é enorme, coisa que muita gente já previa, mas que sempre afeta o psicológico de quem está investido, de quem pensava em investir, de quem entrou na alta. Então, eu queria começar mais saber a sua percepção como quem é entusiasta, investidor, quem até faz gestão de fundos de criptomoeda também, que eu sei que vocês fazem, a gente vai falar sobre isso no final, mas como o preço do Bitcoin e das demais criptos afeta o seu psicológico e o dia a dia e a visão do mercado e da tecnologia como um todo? Primeiro, um prazer enorme estar aqui, Ulrich, que nem eu te falei antes. Acho que é importante a gente conseguir separar o entusiasmo pela tecnologia e pelo benefício que esse conjunto de tecnologias está trazendo para a sociedade do nosso entusiasmo motivado por lucro, da especulação e dos preços nos mercados. Acho que, em referência ao primeiro, ao entusiasmo pela tecnologia, a gente concorda que pouquíssimos fundamentos mudaram drasticamente. Se mudaram, mudaram para melhor. Se mudaram para melhor, especificamente na rede do Bitcoin, acho. Então, esse entusiasmo permanece se a gente consegue separar as coisas. Olhando para o preço, eu acho que ao longo dos últimos 9, 10 meses a gente se desacostumou com o que o Bitcoin era. Ao longo dos últimos 6 meses, talvez quando a volatilidade começou a ficar estacionada e a gente ficou entediado com aquela faixa pela qual de Bitcoin 6 mil dólares. ficou boring, ficou chato. Bitcoin ficou boring, na verdade ele estava fazendo com que a gente se desacostumasse ao que ele sempre foi. A gente chegou a mínimas históricas de volatilidade e agora essas mínimas já viraram coisa do passado, né? Com as quedas dos últimos dias. Mas que nem se falou, acho que tinha muita gente que esperava uma queda dessa magnitude e que tem um caráter positivo nessa queda no sentido de se, de fato, filtrar o mercado, limpar o mercado e nos mostrar que se o Bitcoin continuasse subindo exponencialmente, mesmo depois de passar dos 20 mil, acho que a chance de alguma intervenção drástica ou algum acidente ou alguma exploração ou até algum estouro de bolha de fato, por qualquer que fosse a circunstância, acho que essa chance seria maior. Acho que essa limpeza nos mostra que não. O Bitcoin não estourou como bolha nas 500 vezes em que isso foi proclamado, segue os seus ciclos relativamente inabalado, relativamente imprevisível, e no longo prazo, quando a gente olha para trás, a gente se lembra de que a maioria das pessoas que tem fortunas em Bitcoin não são necessariamente aquelas que compraram barato na especulação, mas sim aquelas que se agarraram ao que tinham e aguentaram invernos como esse, né? Então, a gente tem uma perspectiva positiva aí para o ano que vem e para 2020. E com que frequência você checa o preço do Bitcoin no celular? Com que frequência você não checa, né? Cara, com bastante frequência. A gente tenta, no fundo do qual eu sou sócio, operar com pouca frequência dentro do possível. Sim. Então, acho que todo tipo de análise mais técnica e de approach mais quantitativo pode ser eventualmente reduzido a um conjunto de algoritmos que vai ser muito melhor explorado por máquinas e robôs do que por mim, mero humano. Então, o nosso approach lá é de tentar antecipar ciclos, identificar tendências e se posicionar a tendência em vigor. Agora o mercado vinha caindo, então acho que isso era bem claro para muita gente. Acho que existe um certo consenso no mercado de que existe uma probabilidade baixa de que a gente vá até $1.000 por Bitcoin, uma probabilidade alta de que a gente vá até uns $3.000, $3.200 por Bitcoin e uma probabilidade média de que a gente fique mais ou menos onde a gente está. E depois disso ninguém sabe.
Mas não dá para descartar. Não dá para descartar nenhuma dessas possibilidades, tem que se jogar com elas e tentar acertar o timing do mercado ou se agarrar às suas posições, sejam compradas, sejam vendidas, e ter convicção no que está fazendo. Mas é um ponto importante, algo que eu reflito também. A gente tenta analisar a psique do investidor e como funciona a psicologia nos vários momentos. Isso vale para qualquer ativo, é bolsa da Nasdaq, é com criptoativos, é com especulação imobiliária, a bolha imobiliária que tivemos em vários momentos, em vários países, em várias instâncias da história. Mas é engraçado como no momento que vem a alta, que o mercado está bullish, está otimista, e o preço subindo, não para de subir, isso atrai mais mídia, e é nesse momento que a manada quer entrar e, mas se eu não entrar nesse bonde, ele vai passar e vai para a lua e sem fim eu preciso entrar. Esse era um pouco do sentimento, esse era o sentimento lá no fim do ano passado, início desse ano. E aí agora que caiu bastante, veio essa forte correção e já devolveu se caiu está 70% de queda, então devolveu uma boa parte daquele ganho do ano passado. Esse que é o momento que quem enxerga, entende os fundamentos, vê o potencial, a utilidade e entende que também nós estamos recém no começo dessa tecnologia, esse seria o momento de realmente começar a montar uma posição e aproveitar. Mas é a hora que ninguém quer saber. Então o pessoal joga a toalha, não, agora está caindo, não quero mais entrar nisso, quero entrar quando está subindo. E deveria ser justamente o oposto, né? É complicado essa psicologia, né? É a nossa versão risco humana, né? Acho que tem um quê de inteligência, para ser bem honesto, em se querer ficar fora do mercado num momento como esse. Tem um trader que eu respeito muito, gringo, que basicamente a posição dele beleza, o Bitcoin não é uma bolha, porque ele já teve ciclos de alta e de baixa e não estourou nenhuma dessas vezes. Ele segue uma curva de crescimento que vem se mantendo faz anos e esse investidor está fora do mercado desde a última alta, desde que o preço começou a perder os suportes e disse que só vai voltar a investir em Bitcoin quando ele cruzar a máxima de novo, quando cruzar os $20 mil, porque aí ele tem certeza de que a gente vai ter uma nova pernada. Pode compartilhar o nome desse trader ou não? Prefiro manter esse sigilo. Mas acho que é um approach conservador. Claro que existe um upside grande entre o preço que a gente está agora e essa última alta. Acho que o investidor que tem apetite e que não quer perder a chance de perder o bonde, porque muita gente perde, tem que estar perto da classe de ativo e estar exposto a ela de uma maneira inteligente, claro. Mas aquele cara mais conservador, que quer comprar quando bater 20 mil, talvez vai perder o bonde, mas... O ponto que eu acho que é importante também, e é o motivo pelo qual muita gente acaba perdendo o sono nesse mercado, é porque está fazendo da forma errada. Ou acabou investindo demais, colocou dinheiro que não podia, que vai precisar no curto prazo, em vez de colocar o dinheiro, na época dizia, bota o dinheiro da cachaça, não do leite das crianças, o cara botou o dinheiro do leite das crianças. E realmente aí acaba mexendo ainda mais com o psicológico e ele se desentusiasma pelo ativo, pela tecnologia, por tudo e acaba virando assim, uma espiral negativa. Por isso que é importante sempre olhar para criptoativos, quando se fala em investimento em criptoativos, é mais uma classe de ativos, é uma nova classe de ativos com características únicas, com um perfil de risco hoje bastante elevado. E não dá para o cara achar que é uma forma de investir. É como se a gente, por exemplo, falasse, agora a ação da Apple está em alta, ou Tech Stocks está em Apple. Vamos colocar metade do patrimônio em ação de Tech Stocks. Não, também não é assim que se faz. Então é preciso olhar com uma ótica realmente de alocação de investimento. E quando a gente fala dentro dessa alocação, essa é a classe agora que a gente está falando e tem que saber investir com inteligência, porque senão perde o sono. E se perder o sono, é um sinal que está fazendo errado, né? Com certeza, concordo contigo. É mais uma classe de ativo que compõe um portfólio de investimento que tem apetite por risco e é uma classe que tem um upside enorme comparado com outras. Além disso, e aí acho que é a pegadinha de cripto, né? Tem um aspecto de investimento, tem um aspecto tecnológico, de ciência da computação, que fisga muita gente, tem um aspecto sociopolítico, né, do movimento cultural que está por trás disso. Subversivo. E é por isso que a gente acaba falando tanto do assunto, né? Mas, de fato, em termos de investimento, é mais uma classe de ativo que tem que ser tratada com cuidado. Mas então, já aproveitando que a gente está falando sobre o foco em investimento, ativos, portfólio, alocação, queria que você comentasse um pouco da sua visão, como é
trabalhar sendo gestor de um fundo de criptoativos, a Paradigma Capital, até eu acabei não falando aqui, acho que eu não falei na introdução, então o Felipe é da Paradigma Capital, também fez a Paraty, que é uma solução de streaming descentralizada para vídeos. Até a gente já fez, a primeira entrevista que eu fiz com o Felipe foi esse ano, começo do ano passado. Nem lembro mais, mas eu vou botar o link em algum lugar da tela aqui. Mas então, como gestor na Paradigma Capital, como é a vida de um gestor de cripto? Começar por isso, depois eu faço as outras perguntas derivadas disso. Cara, acho que é diferente do que muita gente imagina. Então, primeiro, eu não sou sozinho, no fundo, claro, eu tenho 2 sócios que cuidam mais da operação, inclusive, então estão mais ligados aos gráficos e ao dia a dia e às realocações que a gente faz. Eu cuido muito mais no meu dia a dia, falando pessoalmente, de olhar para o mercado, de seguir algumas métricas que a gente acompanha para determinar ciclo, de produzir material de pesquisa, de descobrir novas métricas e de ter um deal flow tanto de parcerias comerciais, para a gente explorar a distribuição do fundo, quanto de novos negócios nos quais a gente pode investir. Então, hoje a gente tem uma boa parcela da nossa carteira que é exposta a Bitcoin, que é o ativo que a gente considera mais seguro, e tem uma parcela menor dessa carteira que está exposta a algumas moedas alternativas, posições long e short sempre, e alguns ativos em fase de pré-liquidez ainda, que são os nossos queridinhos. A gente tem uma visão de longo prazo para esse mercado, então consegue enxergar essas curvas de crescimento, tenta se sentir confortável em operar dentro desses ciclos e, claro, sempre tentando performar o Bitcoin e o real, a moeda. O benchmark acaba sendo o CDI da vida ou algum benchmark do mundo tradicional, mas também o próprio Bitcoin. Também o próprio Bitcoin. Apesar de muitos fundos evitarem fazer isso dentro do mercado, né? Tem algumas razões pró e contra isso, a gente pode até discutir depois. Mas é uma vida que é estressante, mas não é tão estressante quanto as pessoas imaginam, assim, eu acho. Até para deixar claro que a Paradigma Capital é sediada no exterior, não está aberta para nenhum cidadão brasileiro, né? Para deixar isso bem às claras. Mas então aproveitamos a deixa, qual o pró e qual o contra de você utilizar o Bitcoin como benchmark do fundo? Acho que do ponto de vista do investidor, que é o ponto de vista mais fácil de se entender, quando o mercado está em euforia, subindo pra caramba, e um determinado fundo está gerando muito lucro em dólar ou em real, ele pode estar gerando muito menos lucro em Bitcoin, porque ele pode estar pegando carona na subida do Bitcoin. E se ele usa o Bitcoin como benchmark e taxa lucro em cima do Bitcoin, ele não vai pegar nada para ele, o investidor dele vai ter uma boa valorização e vai ficar feliz com ele estar fazendo benchmark em Bitcoin num ciclo de alta. Só que se o mercado cai, despenca e o fundo acaba caindo menos do que o Bitcoin, o investidor perde grande parte do patrimônio dele. Mas em Bitcoin o fundo está performando bem, o fundo vai tirar uma taxa do investidor quando o mercado está sangrando, por exemplo, agora. Então o investidor ia ficar bem dissatisfeito com essa situação. Então depende do momento, né, para o cotista o que é melhor. E acho que do ponto de vista do mercado a gente ainda não tem um beta bem definido. Então tem gente que usa um índice das 10 maiores moedas como benchmark, tem gente que usa o Bitcoin, tem gente que acha que o Bitcoin vai morrer em algum momento. Então acho que é prudente usar mais de um benchmark, apesar de você ter suas próprias políticas bem claras. Mas aproveitando também, como você tem visto os fundos lá de fora também que a gente vê, tem aqui vários renomados aqui, tiveram uma excelente performance no ano passado e nesse ano, obviamente, imagino eu, que não estão tendo a mesma performance. Tivemos Polychain Capital, tem a Multicoin Capital e vários outros. E, inclusive, não sei se isso é uma regra específica dos Estados Unidos ou dos fundos que estão lá assim estabelecidos, mas que se o valor do fundo, o valor patrimonial do fundo no fechamento fiscal desse ano não for igual ao do ano passado, o fundo precisa inclusive ser terminado, encerrado. Tem alguma coisa que até complica a continuidade desses fundos. Como é que esse pessoal tem navegado nesse mar agora que não está para quem tem inexperiência, né? Às vezes não é nem a questão da inexperiência, sabe? Porque eu conheço muita gente muito experiente lá de fora que foi pega com a calça na mão, não preciso nem citar nomes. Tem um gestor em particular que tem muito meme no mercado que circula sobre ele, que especula que o bottom vai ser quando ele sair do mercado e tal. Mas sim, tem fundos que estão tendo uma performance deplorável lá fora, muito em parte ao medo de perder uma alta como a que foi do ano passado, que não aconteceu,
E acho que é o momento em que se diferenciam gestores que adotaram políticas de risco decentes daqueles que se arriscaram sem ver onde estavam indo. Então, tem fundo que está caindo pouco, tem fundo que está dando algum lucro esse ano. Sim. Não tem fundos que estão dando milhares % que nem no ano passado, mas tem gente que está gerando bem, que conquistou e que nem a gente falou, que estão atravessando o inverno e vão ser os que vão ser os vencedores na próxima alta. Não sei em específico sobre essa determinação que você comentou. Eu vou tentar procurar, até vou botar o link aqui para deixar claro o pessoal pesquisar, porque realmente existe algo nesse sentido que pode complicar a continuidade de alguns fundos. Mas quando a gente fala em tese de investimento também, ano passado acho que tinha muita tese se proliferando, especialmente baseada nos tokens, em vários tokens. E teve a Token Summit, teve 2 Token Summits ano passado, com o William Mugayur. Outro personagem folclórico, né? Pois é, então foi em maio do ano passado, em dezembro do ano passado e esse ano de novo, junto com a Consensus, que teve em maio de 2018. Então tivemos 3 Token Summits, não sei se alguma dessas você conseguiu estar presente, eu assisti pela internet, mas agora que a gente passou por esse bear market, houve toda essa correção, já faz um ano praticamente dessa euforia de tokens, todo mundo performando bem, todo mundo era gênio. O que das teses que se viu no passado, hoje elas estão sendo revistas ou até assim, já não fazem mais sentido que a gente consegue conversar aqui? Cara, acho que o que você achou dos Token Summits que você assistiu? Assim, eu achei interessante pra caramba, especialmente o 2, que foi o que eu assisti quase que inteiro. Mas é difícil quando você está no meio de um mercado completamente otimista que tudo está dando certo e que as premissas são pouco questionadas porque tudo acaba indo bem. Algumas das teses que eu, na época, já questionava e hoje continuo questionando, talvez algumas tenham se confirmado, é a ideia de você ter milhares de tokens, tendo milhares de criptomoedas, sendo cada uma um meio de troca, uma espécie de ficha de quermesse, todas vão circular. Essa noção, para mim, me custa aceitar que esse é o futuro. Eu tenho dúvidas quanto a essa tese de tokens se proliferando. Talvez protocolos interessantes, beleza. Mas a questão a gente precisa ter um token por trás do protocolo? De repente você pode investir numa empresa que está desenvolvendo o protocolo ou que está desenvolvendo soluções para alavancar aquele protocolo. Mas a necessidade do token no protocolo, essa é uma necessidade real? Talvez essa é uma tese que possa ser questionada, e até você questionou, acho que você escreveu um artigo recentemente excelente sobre isso, levantando esse ponto. O token economics, faz sentido sempre ou não? Acho que na grandiosíssima maioria das vezes não, né? Essa altura do campeonato a resposta já devia estar clara para a maioria dos bag holders. Bag holders. Aí fora. Para quem não fala inglês, o que significa o bag holder? Bag holder é o termo usado no crypto Twitter, né, dentro da indústria, para se referir a pessoas que adquiriram largas quantias de tokens que não necessariamente têm uma utilidade ou um valor. Também chamados de shitcoins? Também chamados de shitcoins por alguns setores. Acho que tem um extremo que é o do everything will be tokenized, tudo vai virar token, milhares de tokens, milhões de tokens. Inclusive tem gente muito inteligente que acredita nisso. E tem o outro extremo que é o não, só vai ter uma moeda e vai ser o Bitcoin. Eu me posicionaria em algum lugar entre esses dois extremos. Acho que quando a gente leva em conta ativos não fungíveis, colecionáveis, securities, o que quer que seja, talvez a gente tenha muitos mesmo no futuro. E quando a gente fala de dinheiros, como prescreve ou descreve a teoria do livre mercado no monetarismo, a gente provavelmente vai ter 1, 2, 3, alguns no máximo. Quanto à tese de investimento, sim, acho que existiu uma euforia grande em torno da engenharia de tokens, simplesmente pelo fato de que as pessoas ficaram fascinadas ao longo do ano passado inteiro com a beleza que é o Bitcoin, que foi o maior milagre de criptoeconomia já colocado em prática até hoje. E claro, ele teve alguns sucessores que estão tendo sucesso relativo. A Ethereum vem num caminho espetacular de crescimento, mas ela ainda tem muito mais incertezas do que o Bitcoin carrega. E as outras moedas, então, nem se fala. Então, acho que no fundo o mercado estava prestando muita atenção a detalhes, sem questionar premissas que, na verdade, eram os verdadeiros problemas. Então, aproveitando, falando de Ethereum, recentemente você escreveu um artigo, acho que faz nem uma semana, talvez, intitulado Visions of Ether, então, visões do Ether, o Ether, o ativo.
E acho que é muito pertinente, como você falou, foi um artigo inspirado pelo artigo do Nick Carter, Visions of Bitcoin, que tenta avaliar as diversas narrativas desde quando começou até hoje, quais foram as prevalecentes e qual que é a narrativa que hoje domina a visão para o protocolo de uso, utilidade e futuro. E eu lembro muito bem que eu comecei também nessa indústria, foi 2013, comecei em 2013, e eu passei um pouco também pelos momentos do Bitcoin e os momentos depois, quando entrou o Ether também, quando se falava lá em 2013, a próxima geração seria o Bitcoin 2.0, os outros usos para o Bitcoin. Aí depois começaram a usar o termo Cripto 2.0. Aí eu lembro depois, isso já finalzinho de 2013, início de 2014, quando já estava surgindo a ideia do Ethereum. E aí eu lembro que a CoinDesk, aquela empresa do site de notícias, também publicou um dos seus relatórios que eles tentaram usar e conceber um novo termo, que eu até não lembro agora, mas era uma sigla confusa, tipo New Distributed Applications Tokens, não sei o que. Mas enfim, a gente foi migrando de termos, aí veio o blockchain, assim, cunhado muito pela The Economist, a revista britânica, depois o DLT, Distributed Ledger Technology, e hoje a gente tem ainda essa salada. Acho que blockchain acabou se talvez consolidando como termo principal para fazer referência à tecnologia genérica que está por trás. Acho que a gente poderia resumir dessa maneira. Mas com relação ao próprio Ether, então, que já surge nesse processo evolutivo de Bitcoin 2.0, Crypto 2.0, como que o Ether, antes de falar exatamente das visões, o que te motivou a escrever esse artigo? Fala um pouco dos bastidores do seu processo de reflexão sobre isso. Cara, acho que o artigo original, Visions of Bitcoin, do Nick Carter e de um outro autor, ele foi escrito muito próximo do momento do fork no ano passado entre o Bitcoin e o Bitcoin Cash, um momento em que uma narrativa do Bitcoin nitidamente prevaleceu em detrimento de algumas outras. E Sim. Aí o que eles fizeram foi parar para fazer uma reflexão e falar, galera, basicamente não tem problema se as coisas evoluírem com o tempo, as pessoas mudam de ideia, os sistemas mudam de identidade e claro que existem valores fundamentais que são mais difíceis de se mudar, mas tudo muda, era basicamente a premissa do texto. Comparando muito a narrativa do meio de pagamento rápido e barato com a narrativa do ouro digital, Sim. armazenagem de valor. Né? A camada de liquidação, não de pagamento. Exatamente, com mais algumas nuances ali no meio, né? E acho que a Ethereum, o Ether, né, o ativo que é o Crypto Fuel, a gasolina do Ether, ele passou por várias narrativas também ao longo do tempo. O petróleo digital. Mas é uma que se fala, o Crypto Fuel. Você não tinha escutado ainda? O Digital Oil, o Digital Gold e o Digital Oil. É uma boa. Não sei se é precisa, mas é uma que eu já ouvi falar também. Como o Ether é muito mais novo que o Bitcoin, ele tendo a achar que já existia algum interesse em torno da tecnologia, ele cresceu talvez, no mínimo em termos de interesse por desenvolvedores, mais rápido do que nos primeiros anos do Bitcoin. Sim. Então ele, consequentemente, mudou mais rápido. E as visões em torno do Ether foram mudando muito também. Então a ideia de imutabilidade absoluta do Ether ser uma plataforma resistente à censura de fato foi colocada à prova quando uma determinada galera levantou o dedo e falou: ei, houve uma transação irregular durante o fork da Ethereum, vamos fazer um hard fork. Isso foi o caso do DAO. Isso foi o caso do fork do pós-The DAO, né? E houveram vários outros momentos em que lideranças dentro da comunidade discordaram e as narrativas mudaram mesmo. Sim. Então, a ideia de que a Ethereum seria um computador global para se rodar aplicativos descentralizados para qualquer tipo de tarefa, para microblog, para publicação, para qualquer tipo de micropagamento, infinitos casos de uso, começou a ser questionada conforme os anos foram passando e a gente viu que existiam problemas de escalabilidade imediatos. Surgiram outras narrativas. Não, mas não é para usar para tudo que é aplicativo, é para usar para o sistema financeiro, para a gente fazer instrumentos livres dos problemas dos instrumentos financeiros que a gente tem hoje. Aí vem uma galera e questiona, não, mas aí a gente vai replicar o sistema financeiro tradicional numa plataforma que é para ser nova. Enfim, as narrativas vão se combatendo e vão evoluindo e o Ether é um ativo que perdeu muito valor, né, da sua alta até agora, o que não necessariamente significa um bom ponto de entrada, de investimento, mas significa que havia um descolamento grande, expectativa e realidade. Né? Sim. Então, acho que é um caso de análise interessante. Então você diria nesse momento que o Ether ou o Ethereum passa por uma crise existencial, ainda está em busca de sua real utilidade ou objetivo ou não?
Eu acho que a resposta para a primeira, crise existencial, talvez seja um termo muito forte. Que nem a gente falou, existem várias crises existenciais com o tempo. Acho que ele passou por uma crise maior no começo desse ano, quando rolou uma onda de desconfiança em relação aos tokens, mais forte do que agora até. E acho que real utilidade, tem uma diferença que eu gosto de notar sempre entre o Bitcoin e o Ethereum, e o Ether, é que o Satoshi e os maximalistas adoram dizer isso, foi extremamente descritivo na solução que ele propôs para o problema. Ele analisou um fenômeno e falou, deu errado desses 200 jeitos, acho que assim pode dar certo. A Ethereum, se inclusive for no texto que eu escrevi, nos documentos originais, o starting point da Ethereum, na cabeça do Vitalik, era a realização de que o Bitcoin foi um sucesso, está sendo um sucesso, mas falta uma virtual machine com uma linguagem de programação Turing Complete. A linguagem scripting era limitada. Exatamente. Sempre a Ethereum nasceu de uma ambição, de um anseio. Então a Ethereum é mais prescritiva do que o Bitcoin é descritivo. Não vejo isso como de todo ruim, que nem alguns maximalistas gostam de apontar. Mas acho que a Ethereum sempre vai estar mais em busca de utilidade do que o Bitcoin nesse sentido. E aí entra também a questão de escalabilidade, que também os maximalistas também acabam apontando como uma das grandes falhas do Ethereum e que foi apontada como falha do Bitcoin no passado também. E a questão de escalabilidade é algo que eu sempre falo isso e repito, é sempre aquele moving goalpost. Então, você está sempre movendo aquele objetivo porque você alcança um nível X de escalabilidade, mas não vai ser suficiente para o futuro. Então a escalabilidade é um alvo móvel, você precisa estar constantemente provendo maior escalabilidade. Mas no caso do Ethereum, atualmente, também tem sido um tema recorrente, inclusive por conta das propostas que está no roadmap do Ethereum de transição do Proof of Work para o Proof of Stake. Como é que você vê esse momento de desafio de escalabilidade e a transição também do Proof of Work para o Proof of Stake? E se é que ela vai acontecer, se há até a possibilidade dela nem acontecer? Acho que possibilidade sempre há. Inclusive, é importante a gente notar que essa transição está agendada faz muito tempo. Né? Pois é, está sendo postergada constantemente. Está sendo postergada constantemente. Existe um dispositivo que é chamado de Difficulty Bomb, uma bomba para aumentar a dificuldade de se minerar com Proof of Work no Ethereum e forçar a rede a migrar para o Proof of Work, basicamente. Esse dispositivo foi proposto pela primeira vez, se eu não me engano, no começo de 2015, ou em 2015, e essa bomba já foi postergada algumas vezes, já foi modificada algumas vezes, e a data agora para se fazer o último upgrade da rede, preparar a rede para a migração para Proof of Stake, ainda não completamente, é janeiro de 2009, para se completar o terceiro dos 4 grandes releases da Ethereum. Sim. Então as coisas estão indo bem mais devagar do que se esperava, é importante que se note isso. Só que, no momento em que o tal do Proof of Stake for para o ar, se der certo, e pelo tanto que está sendo investido em pesquisa, em formalização, que nada mais é do que garantir as mesmas propriedades de segurança do Proof of Work no modelo de Proof of Stake, no ambiente teórico, é claro. Quando isso der certo, a oferta do Ether vai ser drasticamente impactada. E isso pode ser muito bom para quem olha para o Ether como ativo de investimento. Porque não haverá mais recompensa para a mineração. Em algum momento não haverá mais recompensa. Na verdade, acho que na última proposta existe uma pequeniníssima recompensa para a mineração. Porque até, acho que da última vez que eu vi, se não me engano, até uma das propostas é ser um sistema híbrido. Sim. Parte Proof of Work, parte Proof of Stake. Sim, é onde o peso do Proof of Work vai diminuindo. Mas a própria recompensa por bloco, em número de Ethers, vai diminuindo. Entendi. Ela já foi acordada em se diminuir em 25% agora há pouco e vai ser diminuída mais. E um outro ponto também de constante crítica que eu vejo, até de quem tem exchanges ou empresas de carteira que provém solução de alguma forma para criptoativos, com relação ao Ethereum, que é a dificuldade de você rodar um full node e mantê-lo sincronizado, que ele acaba crescendo diversas vezes, para usar o termo, é bugado. Isso de fato ocorre? É mais um exagero? Como isso também pode ser mitigado? Cara, existe muito FUD, momento glossário, Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida, em torno do tamanho da blockchain do Ethereum, do custo de se rodar um full node, etc e tal. Mas o custo não é tão alto como se fala, na verdade a blockchain não é tão grande quanto a maioria dos detratores apontam. Você consegue sincar um nó em um dia, um pouco menos do que isso, imagino eu, no tamanho atual. E, enfim,
as exchanges têm seus interesses e acho que ainda o custo é maior do que no caso do Bitcoin. Sim, isso é um fato. Mas é importante a gente lembrar que a Ethereum se posiciona de uma maneira diferente no trade-off, ali para atingir escalabilidade, segurança, privacidade e tudo mais. Então, é um sistema diferente, tem que se aceitar a maneira como ele está sendo desenvolvido, basicamente. Acho que, inclusive, quando a gente fala de investimento e fala de roadmap junto, de aspectos técnicos, é difícil a gente falar de investimento em cima do roadmap também, né? Acho que quem está olhando para o ativo e quer acertar timing de implementações novas e de features novas, é muito arriscado fazer esse tipo de coisa. Mas é um dos critérios que você avalia também. É um dos critérios importantes para se avaliar, com certeza. Que outros critérios vale a pena avaliar? Por exemplo, uma das análises que eu gosto de fazer, embora eu não domine esta ferramenta, é o próprio GitHub. A gente poder avaliar como o projeto está sendo mantido, qual o número de contribuidores, quantidade de commits, de revisões, como está a atividade naquele repositório. Não sei se essa é uma também que você avalia. Que outras métricas são importantes também de se avaliar? Acho que no final do dia mesmo, a métrica que mais importa é o tanto de gente que está sendo impactada por produtos construídos em cima de protocolo X. Quantas pessoas têm usando Bitcoin, quantas pessoas têm usando produtos que usam Ethereum, Ripple e por aí vai. O Ripple ou o XRP? Vamos deixar esse exemplo de fora. São coisas distintas, o Ripple, o protocolo, o sistema e o token XRP. E mesmo assim é muito difícil você ter esses valores com precisão, né? Quantos usuários de Bitcoin existem no mundo? Não dá para ter certeza. Não. Quantos usuários diários de apps em cima da Ethereum existem? Não dá para ter certeza porque você consegue ver transações, mas não consegue ver usuários. Algumas transações acontecem de maneira diferente, por aí vai. Então, acho que tem um pouco de senso fino nesse termômetro, que é o tal do sentimento da comunidade. Dá para olhar para o GitHub também, dá para olhar para o código, analisar o código, que é uma boa ferramenta. O GitHub em si dá para ser maquiado de diversas maneiras, né? E dá para você olhar para a cadeia de blocos e para as métricas que ela te provém. Então, volume de transação on-chain, ratios entre o volume e a precificação do mercado, etc. E tal. Dessas métricas de ratio de volume de mercado, ou market cap, que é o valor de mercado, que outra você acha válida? Porque a gente fala, o pessoal acaba olhando demais o market cap, o valor de mercado, e que é uma métrica que pode ser, como o americano diz, gamed. Ela pode ser, digamos, distorcida. Porque você pega, por exemplo, o próprio Nick Carter, que fez aquele artigo Visions of Bitcoin, ele fez uma análise ele concebeu uma métrica um pouco diferente para tentar mitigar o fato, por exemplo, olhando o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Qual é realmente o valor de mercado do Bitcoin e o Bitcoin Cash? Se você simplesmente pegar o total de moedas que estão em circulação e multiplicar pelo preço, como é o comum de se fazer, você tem o valor X. Agora, se fizer como ele faz, que você deve computar o valor realizado, que é o valor de mercado do dia da última movimentação de cada moeda, é algo mais preciso, ou pelo menos que tenta mitigar essa falha, assim, remover um pouco dessa distorção de pegar o total de moedas, inclusive algumas podem ter sido já perdidas ou estão sem movimentar há anos, e multiplicar pelo preço. É uma forma de tentar remover. Que outra métrica você consegue imaginar para tentar assim, avaliar os ativos? Acho que tem uma que eu gosto bastante, que é justamente uma métrica que acompanha a diferença entre o valor de mercado, o market cap, e o realized value, né, ou o valor realizado, que é essa métrica do Nick Carter. Sim. E uma métrica que chama MV, Market Value to Realized Value, tracinho você tem um índice, né? E aí você acompanha basicamente o número de desvios padrões em que uma está desviando da outra, Sim. acima da média, e serve como um bom indicador, inclusive, para topos e fundos, apesar de não ter 100% de precisão, é um bom indicador. E agora vamos falar de forks, que foi o assunto do call que a gente não conseguiu concluir junto com o Avelino, o fork do Bitcoin Cash. Até o pessoal comentou depois, até eu estava pensando se foi isso que eu falei, porque lá no vídeo original eu falei o Cash do Bitcoin Fork, mas é o fork do Bitcoin Cash. Qual é a sua visão sobre esses forks? Você tem alguma perspectiva sobre o Bitcoin Cash? Qual é o mérito? Qual é o futuro? Se forks são benéficos, inócuos, prejudiciais? Conta um pouquinho da sua visão. A resposta vai depender muito do ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem.
Eu acho que, acima de tudo, esse momento está sendo muito proveitoso para a gente entender melhor as dinâmicas de agentes maliciosos no contexto de consenso de Nakamoto, que é a regra de que a cadeia mais longa, a cadeia que tem mais proof of work acumulado, é a cadeia válida numa determinada rede. Então, acho que é muito interessante o que está acontecendo, a gente está podendo acompanhar em primeira mão o fato de que existem dois grupos se opondo e que forcaram uma rede e estão competindo para ver quem chega mais longe, quem consegue mais legitimidade. E realmente guerreando, né? E realmente gastando dinheiro, né, cara? Você vê como é. A última vez que eu vi, o cálculo era, sei lá, $300 mil por dia. Já tinha passado disso. Para se minerar, no caso do SV, né, que é a cadeia do Faketoshi, para se minerar uma moeda que, se for listada e tiver liquidez em suficientes exchanges, tá fadada a morrer, no ponto de vista de muitos, a não ser que consiga desbancar a maior mineradora do mundo e ter uma corrente que vai se perpetuar como a mais longa, o que eu acho muito improvável. Acho uma pena que isso tenha casado com o momento do mercado. Ou isso pode ter causado, de certa forma, um aumento do mercado? Pode ter ajudado a causar o momento do mercado, a gente nunca vai ter certeza, né? Acho bem provável que o Calvin Ayre, que é o dono da CoinGeek, Sim. que é a grande mineradora, financiadora do Faketoshi, um cara que vive no Caribe, ali, um cara que tem uma vida peculiar demais. Mas eles têm um negócio que está indo muito bem, né, de mineração. Sim. E tem um senso, um tino de negócio que também deve ter algum mérito para eles terem chegado onde eles terem chegado. Então, por isso que eu não fico tão surpreso de ver muitas pessoas que eu respeito no ecossistema que estão falando, não, eu vou ir com o SV porque a gente acha que eles estão no caminho certo e eventualmente vão ter a cadeia mais longa e estão sendo mais conservadores em relação ao Bitcoin original e consenso de Nakamoto até o talo, como eu gosto de dizer, né? Como o Ryan Charles, da Yours. Mas sim, ele está do lado do SV. Está do lado do SV. Mas eu acho que, no geral, o mercado concorda que esse fork foi bem ruim para as duas moedas, para as duas facções. Acho que o Bitcoin Cash vai sobreviver, agora como ABC. Sim. Que ele tem seus méritos, ele tem uma equipe técnica incrível, tem propostas boas, tem agentes muito questionáveis financiando esses esforços, mas até aí o Bitcoin Core também tem e tantas outras entidades também têm. Essa é o que eu reflito e me questiono, né? O quão vantajoso e quais os incentivos para fazer o fork, e me parece que os incentivos no curto prazo eles são mais claros, mas que no longo prazo acaba sendo contraproducente, porque você vai fragmentando cada vez mais a comunidade. Então imagina você tinha lá o Bitcoin, e aí você forqueou e saiu uma parte da comunidade e foi para o Bitcoin Cash. Agora o Bitcoin Cash teve lá a sua guerra interna e forqueou de novo e ficou o Bitcoin Cash ABC, que deve permanecer como Bitcoin Cash, e o SV, e fragmentou de novo. E, inevitavelmente, outras divergências de opiniões de como escalar, de qual funcionalidade deve ser introduzida, o que deve ser corrigido, aprimorado, enfim, sempre haverá divergências. Então é quase impossível você, seguindo a linha de hard forks, inclusive como princípio, que é o caso do ABC, de ter hard fork a cada 6 meses, então executa um hard fork, você por definição quebra a compatibilidade do passado e você obriga todo mundo a embarcar nesse hard fork. Você tem um risco muito maior de seguir fragmentando a comunidade, seguir fragmentando o blockchain e até tornando ele menos seguro, mais suscetível ao ataque de 51%, porque um hash rate aí não tão alto consegue deter força computacional, talvez executar um gasto duplo. Então você mina a segurança, você mina a descentralização, você fragmenta mais. Eu confesso que me parece que o jogo de forks sem fim é um jogo de soma zero ou até negativo no longo prazo, mas isso não está claro ainda. Ainda me parece que os incentivos para se fazer um fork de qualquer moeda ainda estão na mesa e talvez tenham alguns frutos para serem colhidos. Mas no longo provavelmente, prazo, se a gente pegar o Bitcoin em agosto do ano passado, pré-fork, e ele mais o Bitcoin Cash hoje, o valor seja maior ainda. Agora não. Não? Foi, bom, de 1º de agosto o Bitcoin estava 2.800 e o Bitcoin Cash começou com 400, então sim. O Bitcoin Cash está valendo menos. Olha que curioso, conseguiram. O Bitcoin Cash está valendo menos, o Bitcoin está valendo mais, então, porque é fragmentação.
E aí, concluindo meu pensamento, eu peço a sua opinião. Me parece que o jogo de criptoativos, de protocolos baseado em incentivos e regras, é um jogo que você precisa estar todo mundo no mesmo barco, por mais que você tenha divergência, não é exatamente que você, da forma que você acha que deveria ser desenvolvido, mas se você briga e forqueia e fragmenta, é um self-defeating purpose. Então você é contraproducente para o longo prazo desse protocolo. Não sei se isso para mim ainda é uma conclusão em processo. É uma hipótese. É uma hipótese, exatamente. Mais do que uma tese. Mais do que uma tese. Eu tendo a concordar, eu acho difícil de cravar o negócio hoje porque tem muito fork que acabou gerando mais valor do que a rede original, né? Inclusive, acho que o Ethereum Classic, de repente, se for olhar o momento do fork, porque o Ether, que é o mais valioso, ele é o hard fork. O Ethereum Classic ficou para trás. Muito pouca gente se dá conta disso, né? É que verdade. o Ether é um hard fork em si. Mas talvez venha a ser o caso. Acho que especialmente com forks contenciosos, cisões de comunidade, como é o caso do Bitcoin Cash agora, tendo a crer que o outcome final, para pelo menos uma das duas redes, vai ser zero. Porque está custando dinheiro para alguém. E tem alguém que vai se ferrar nessa história. E aí minha empolgação deriva em olhar para isso e falar, nossa, é assim que está acontecendo. Pelo amor de Deus, aprendamos o máximo que a gente possa, porque olha a facilidade, em teoria, que é se fazer um ataque desse na rede do Bitcoin. Claro que é outra ordem de grandeza, claro que é outra logística, mas dependendo de qual agente você está olhando, é bem possível que isso venha a acontecer. E, cara, acho que existe uma boa chance de que venha a acontecer em algum ponto. É importante a gente estar preparado. Mas exatamente, isso precisa ser levado em conta, né? E até quando a gente fala de investimento e da visão, a percepção de investidores, é algo também que me parece trazer um ruído maior para o cenário, porque o sujeito que quer o quê? Quero investir em Bitcoin. Bom, aí você fala o quê? Temos o Bitcoin Cash, agora temos o Bitcoin Cash ABC, o Bitcoin Cash SV. Mas calma aí que o SV vai morrer, vai permanecer o Cash ABC. Por quê? É uma confusão também, né, cara? Você acaba minando um pouco a previsibilidade desses ativos, que pode ser um potencial, mas ao mesmo tempo afugenta aqueles que são mais avessos a risco, né? Sim. Sendo que já é uma classe de ativos bastante arriscada. Sim, é muito difícil você separar o que contar ou o que informar um entrante nessa classe de ativo para que ele se sinta engajado e curioso, sem afundar ele em informação que ele não precisa, né? Acho que esses forks todos são um caso disso. Não seria mais fácil se a gente falasse só existe um Bitcoin e é isso? Só que aí você pensa, puta, eu não vou falar isso pro cara que eu vou estar enganando ele. Então, na verdade... Apresenta um menu completo pro sujeito ali. Mas como você, no momento do fork do ano passado, como você via o Bitcoin Cash? Você achava que ia durar até agora, por exemplo? É engraçado, porque isso, acho que primeiro, eu ainda não vejo o Bitcoin Cash como sendo o que reúne a melhor proposta em termos de futuro, não é o que eu acredito ser a melhor solução de escalabilidade. Então eu questiono essa parte, por isso eu não acredito no longo prazo no Bitcoin Cash. Era a visão que eu tinha então e continuo tendo ela. E acho que esse fork agora reforça essa minha tese. Mas a verdade é que nenhum fork acaba morrendo, né? Mesmo, talvez até o BitConnect, que é um Ponzi Scheme, tá, uma pirâmide, acho que deve ter algum louco ainda que está rodando alguma coisa de BitConnect, ou qualquer outra cripto. Então, no fim das contas, as criptos não morrem, elas permanecem, e por mais, com quanto que haja apenas um computador rodando blockchain, a cripto está viva. Talvez não seja negociada, mas ela vai estar viva. Então, o processo de falecimento de uma cripto, ele é muito longo, pode ser muito longo, e acho que a gente assistiu poucos episódios ainda para poder entender, assim, como a gente não consegue ainda fazer a autópsia da morte de um criptoativo. Talvez nenhum tenha morrido por completo, a não ser que seja um Ponzi Scheme mesmo, nem são criptos. Mas é um mercado muito inovador, né? Muito assim, inédito, disruptivo, e essas questões todas são novos paradigmas que a gente não tem resposta para tudo também. Até aí está, em grande parte, a oportunidade. Sim, e para quem tem interesse, de novo, do ponto de vista de investimento, acho que
tirando um pouco da brincadeira agora, é importante a gente notar a diferença que existe entre a infraestrutura regulatória por trás do Bitcoin versus todo o resto do mercado, né? Então já tem um monte de índice de Bitcoin tradeado nos Estados Unidos, ainda que não em exchange, um monte de instrumento, um monte de empresa fazendo custódia. Então tem um efeito que o Bitcoin tem de rede ali que é muito difícil de ser alcançado. Então acho que é justo conferir a ele um status diferente desse resto. Sim. É justo que ele seja a porta de entrada para quem está chegando. Até nesse ponto vale a pena assim, a gente refletir sobre isso, porque quando a gente analisa o mercado, por isso que o preço é claro que é importante e os mercados em queda, corrigindo fortemente, a bolha estourando, qualquer que seja a avaliação, traz um sentimento ruim para muita gente, perde entusiasmo, é desestimulante, é negativo. Mas a gente precisa parar para assim, dar um passo para trás, tentar dar o zoom out, né, assim, colocar em perspectiva. E aí quando a gente analisa o estado que está, por exemplo, a rede do Bitcoin hoje, depois de tudo que passou no ano passado, o próprio estágio da infraestrutura, as empresas que surgiram, os investimentos que foram anunciados, o calibre dos players que hoje estão no mercado, como a Fidelity Investments, como a ICE, a Intercontinental Exchange, com a Bakkt, que deve começar em dezembro ou janeiro. E as próprias, a evolução e os aprimoramentos na rede do Bitcoin, o Segwit que foi aprovado, que foi implementado, que está ativado e hoje está em torno de 50% das transações, a forma como as exchanges estão também sendo mais racionais no uso dos recursos, das limitações da rede, usando transações em lote, né, batch transactions. A própria Lightning Network, que já está sendo testada bastante, a capacidade dela, o número de nós cresce a cada dia, ainda está um pouco distante do usuário comum, mas são todos elementos importantes que mostram que se a gente tentar realmente sair desse cenário do dia a dia de preço, do mercado em queda, e olhar a infraestrutura em volta do sistema, e olhar a tecnologia em si, os fundamentos, eu acho que a gente teve uma evolução gigantesca. Assim. Então, por isso que é preciso tentar sair um pouco do ruído, da poeira do dia a dia, para tentar olhar os fundamentos da tecnologia. Gigantesca, uma diferença gigantesca de 2 anos para cá. Acho que exponencial. E acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e de novo vai ver que essa queda do all-time high até agora, mesmo que caia mais, foi um blip numa história muito maior. O Bitcoin não morreu de novo, o Bitcoin não morre e não vai morrer. Porque se ele tiver para morrer, vai vir alguém para minerar para ganhar mais Bitcoin. E ad infinitum, assim, até o nível estatal. Então, é isso. Acho que tenho a sensação de que até a parte mais grossa da queda já tenha passado. Gosto sempre de comparar com as grandes quedas anteriores que o Bitcoin teve. A primeira, lá atrás, caiu 95% do seu pico, depois caiu 80 e poucos por cento, agora está caindo 78%, acho, por cento do seu pico. Então, não é o fim do mundo, longe de ser o fim do mundo. A gente ainda tá numa alta comparado com, sei lá, meio do ano passado. Se você não pegou empréstimo para investir, se você não fez nenhuma loucura... Não se alavancou. Você ainda está bem, está tranquilo e está feliz que o conceito está ganhando popularidade e que tem cada vez gente de maior calibre interessado nesse negócio. E esse é o jogo do Bitcoin. Ele vai nessa e segue o caminho dele na balada. Agora aquele meme com a caveirinha, o esqueleto no teclado, tô só esperando o preço do Bitcoin cair para poder entrar, agora não faz mais sentido, né? Perfeito. Mas agora o pessoal não quer entrar. Então, mas enfim, acho que realmente é um mundo fascinante. Eu queria concluir aquela conversa que a gente começou com o Avelino e com o próprio Felipe, mas depois acabou caindo, porque há diversas questões a serem analisadas, mais bem entendidas, comentar um pouco desse cenário do mercado e tentar realmente colocar em perspectiva tudo o que aconteceu, como está a tecnologia, a infraestrutura, o ecossistema como um todo, os fundamentos dos protocolos e ver que esse momento de mercado é ruim, especialmente quem entra na alta, mas como a gente sempre fala, primeiro, é uma classe de ativos bastante arriscada, ainda volátil, é uma tecnologia que está recém no seu início. Isso é outro ponto que eu reflito, e aqui eu faço até uma meia-culpa, porque eu já fiz a comparação de que acho que o Bitcoin, o blockchain, hoje está num estágio similar ao que estava a internet na era comercial, lá em 94, 95. E talvez essa comparação esteja equivocada. Eu acho que a comparação mais correta seria
ao estágio que a internet estava nos anos 70, talvez, ou no começo dos anos 80, e não já quando estava surgindo o e-mail, o browser, o HTTP, outros protocolos secundários sobre o TCP/IP. Então, realmente, é o começo do começo. O seu entusiasmo em relação ao Bitcoin diminuiu em alguma medida em relação ao passado ou não? Cara, em nada, até esse... Por isso que eu sempre, já falei bastante sobre isso, é preciso ignorar o preço para poder avaliar a tecnologia. Eu entrei nesse mercado por causa de um momento de alta e crash, que foi em fevereiro de 2013, que ainda existia a MTGOX, né? E o Bitcoin acho que foi no único dia, ele saiu de $60 para 266, de volta para 70, no mesmo dia, então um flash bull, flash crash. E foi esse o momento que me estimulou a estudar um pouco mais a tecnologia. E foi realmente ignorando o preço, entendendo a tecnologia, entendendo os fundamentos, entendendo o potencial, entendendo a utilidade, as aplicações, que eu realmente virei um entusiasta e fiquei um fascinado pelo assunto. E depois aconteceu a mesma coisa. Foi no final daquele ano, 2013, também é bastante similar assim, o que a gente está vivendo 2017, 18, o que foi 2013 e 2014. Então, o Bitcoin saiu em 2013 de $100 mais ou menos no começo do ano, ou $60. Chegou em 2013, novembro, $1.100 ou $1.200. Tivemos a La BitConf em Buenos Aires, que foi a primeira conferência de Bitcoin que eu fui. Uma alegria. Bom, o mercado já estava arrefecendo assim, mas ainda estava todo mundo entusiasmado pra caramba. Estava em $750, eu acho, pô, mercado em alta, going to the moon e vamos dominar o mundo. Aí em 2014, um ano depois, na mesma La BitConf, aí no Rio de Janeiro, que eu até ajudei o pessoal a organizar, outro cenário, já estava valendo $150, então uma queda acho que foi mais de 80%. Mas realmente, quando a gente tem essa visão de longo prazo, entende que a tecnologia está recém no começo, entende que é realmente algo que nunca aconteceu e que a gente, de fato, a gente criou uma nova forma de ativo, um ativo puramente digital. E a gente olha todo o quebra-cabeça da própria internet e da era digital, essa era a peça faltante, um dinheiro puramente digital. Mas conseguir fazer isso funcionar na prática é quase impossível. Então, por isso que é tão fascinante e, ao mesmo tempo, é um experimento socioeconômico, para mim, o mais instigante e intrigante em décadas. Mas, realmente, o que está sendo construído precisa ser admirado, porque o que já foi construído já é uma verdadeira façanha. E por isso eu sigo entusiasmado e tão otimista com o futuro da tecnologia. E você tem algum driver especial, algum catalista ou alguma milestone que te empolga especialmente em relação ao Bitcoin? Além de BACT, de exchanges, essas coisas, mas algum produto que faça um board de milhões de pessoas, alguma solução que atinja a vida de milhões de pessoas? Cara, essa é uma excelente pergunta, não é uma pergunta difícil, e é difícil dizer um milestone específico, assim. Assim como a própria internet, quando a gente olha assim, a evolução da internet, é difícil dizer assim, qual é o milestone, dá para dizer, pô, agora realmente a internet se comprovou, está viva, é um espetáculo, veio para ficar e não volta mais. É difícil a gente conseguir dizer qual foi o momento que foi o turning point, talvez, que mostrou, serve como um marco, agora realmente a tecnologia ela virou mainstream, está sendo utilizada. Não sei dizer qual é esse milestone, eu acho que isso vai ser mais gradual do que ser um momento X, acho que serão diversos momentos. Acho que esses investimentos de gente de alto calibre, de empresas de investimento tradicionalíssimas, de décadas ou séculos, é importantíssimo. O dinheiro institucional entrar, e quem ainda não entrou, acho que é importante também. E essa infraestrutura que está sendo construída para isso também é fundamental. Tudo isso são marcos importantes que vai nesse sentido de ir desenvolvendo, construindo a infraestrutura em torno do ecossistema, em torno do protocolo, em torno da tecnologia. Mas eu não vejo apenas um driver ou uma métrica ou algo que a gente consiga responder isso. Cara, acho que se isso acontecer é porque tivemos êxito. Acho que estamos tendo êxito, mas... e a própria regulação também, que quer queira, quer não, é algo importante que está andando em paralelo e acho que cada vez mais as dúvidas sobre a regulação vão sendo esclarecidas e ficando para trás.
E como eu sei que você tem bastante contato com o lado da indústria financeira tradicional, quais são os maiores receios do outro lado da mesa, do ponto de vista de o maior receio é que o Bitcoin seja esquecido, ou que haja uma opressão enorme em relação a ele, ou que ele nunca amadureça para ser o que a gente espera que ele seja? A gente está invertendo a entrevista agora, né? Eu estou sendo entrevistado. Tem alguns receios, sem dúvida. Eu acho que do pessoal de investimento do mundo financeiro tradicional, o primeiro que eu vejo é a própria questão de custódia. Então, isso é realmente algo inovador, é inédito. Jamais tivemos um ativo digital onde você precisa ter a maior segurança possível na integridade de arquivos puramente digitais. E quem tem acesso a esses ativos, a esses arquivos digitais, e que se porventura forem roubados, o ativo some, desaparece e não tem como reavê-los. Então isso realmente traz um receio maior, porque a solução de custódia, especialmente para o investidor institucional, ela ainda não está 100% resolvida. Eu acho que algo está sendo construído, por isso eu vejo com muito bons olhos quando a Fidelity está entrando, a Intercontinental Exchange, com a Bakkt, e outros players focados nessa custódia. Acho que essa questão de custódia institucional é importantíssima. A questão de volatilidade, para o mundo financeiro tradicional, até para muita gente, é um feature, assim, é uma funcionalidade, porque o Bitcoin, assim como o Bitcoin não é o único ativo volátil em existência. Assim, as commodities agrícolas são muito voláteis. Penny stocks são voláteis. Derivativos, dependendo do que for, é muito volátil. Então, a volatilidade em si não é um problema para o mundo financeiro. Será um problema ou é um problema quando a gente imagina que o Bitcoin deva ser, o seu objetivo é ser um meio de troca, ser moeda. Aí sim a volatilidade é um problema. Mas enquanto um ativo, passivo de investimento para ser negociado, isso não é nenhum problema. Não é nenhum problema. E aí a questão também de regulação, porque em muitos países a regulação ainda não está estabelecida, ela está sendo trabalhada e posta em prática. Assim, teve recentemente no Brasil uma consulta pública da Receita Federal sobre uma instrução normativa que exigirá, se ela vir a ser posta em prática, exigirá uma série de informes e reportes das exchanges, das empresas que lidam com criptoativos. Então, aos poucos eu vejo os reguladores se movimentando. Mas para a indústria financeira tradicional, não ter esse cenário, não é nem um marco regulatório, mas o ambiente regulatório já consolidado, isso também traz receio. Acho que poderíamos resumir esses três elementos: a custódia de um ativo puramente digital, a volatilidade não sendo um problema, mas para ser um meio de troca sim, e a questão regulatória também. O ambiente regulatório precisa ser esclarecido por completo e consolidado. Não sei se você tem alguma visão diferente disso, ou tem algum outro que eu não mencionei que é importante. Não, concordo contigo. Talvez eu levasse em conta o receio da centralização do ponto de vista da provisão da infraestrutura da rede. Uma coisa que eu escuto de bastante gente, que agora essa hash war entre os dois Bitcoin Caches acentua o fato de que poucas pessoas detêm boa parte da hash rate do SHA-256, que é uma coisa de mineração do Bitcoin. Mas acho que o Bitcoin já se provou antifrágil em algumas boas ocasiões, e que quanto mais tempo ele sobrevive, mais ele tende a sobreviver em direção ao futuro. Então que esse risco, esse receio vai amainecendo com o tempo. E acho que eu concordo com os outros. A questão da custódia me fascina também, porque como você vai resolver o problema da experiência de usuário de se guardar uma chave privada se você não confiar num agente custodiante, né? Será que a gente vai acabar dando um passo para trás e as aplicações mainstream e o uso mainstream de criptomoedas vai depender sempre de um agente custodiante? Bem possível, não é o que está acontecendo até agora. Talvez é possível. Talvez seja o que aconteça no final das contas e a autocustódia 100% seja uma opcionalidade, o que já seria melhor do que o cenário atual. O que já é, né? O que já é. Porque a gente vê quem usa exchanges, assim, a maior parte das pessoas, quem está tradando, negociando, deixa custodiado em exchange e dificilmente custodia por conta própria. Então, se a gente for ver em quantidade, a maior parte das pessoas já utiliza uma custódia terceirizada. Mas eu concordo, eu acho que o problema da custódia, a solução da questão da custódia ainda não foi 100% resolvida em termos de alta segurança e usabilidade. Esse trade-off a gente não conseguiu o strike balance, alcançar o ponto de equilíbrio, o ponto ótimo
desse trade-off. A gente ainda está descobrindo. E se a gente olhar historicamente, houveram várias tentativas, né? A gente está, sei lá, por exemplo, desde a implementação dos Pay-to-Script addresses no Bitcoin, Sim. que permitiram endereços multisig, até o tanto de pesquisa em staking não custodial que se tem feito na Ethereum, no sentido de que, sei lá, olhando daqui a alguns anos aqui para frente, talvez para gerir um fundo eu não precise ter a custódia dos ativos dos meus clientes. Eles coloquem um token no smart contract e isso realoque a posição deles de acordo com a maneira como tiver na carteira e eu nunca tenho a possibilidade de tirar o fundo de ninguém. Isso já acontece numa menor instância, digamos assim, em vários protocolos de stake não custodiais, onde você delega o seu dinheiro para alguém, esse alguém rende em cima do seu dinheiro, mas o dinheiro é seu, a posse daquilo é seu. Então, acho que quanto mais a gente se importar, né, com autocustódia e com transparência e com as pessoas saberem o que elas podem fazer, o que elas querem opt-in ou opt-out, é importante a gente falar nisso sempre. Eu acho que é importante que existam veículos diferentes para se ter exposição, mas que cada um faça a sua escolha, né? Exatamente. E aí quando a gente fala de essa... Porra, eu tô perdendo o fio da meada agora. O porra não dá pra botar ali. Caramba, velho. O que tu terminou agora falando da custódia? Que tem vários protocolos que você já pode delegar. Ah, sim, o P2Script Hash. E realmente, quando a gente olha a própria evolução das transações do Bitcoin, porque essencialmente são todas formas de transacionar. Ou você transaciona utilizando apenas uma assinatura, que foi como começou, depois com multi-assinaturas, como hoje já existe. E há uma série de contratos inteligentes dentro do próprio Bitcoin que acaba propiciando essa custódia mais sofisticada. Então eu também acredito que o problema de custódia também, em parte, será resolvido on-chain, inclusive no próprio protocolo, com alguns mecanismos ainda mais avançados, onde você consiga ter uma conta, como já existe, mas talvez alguns que a gente não consiga prever. Hoje você já consegue fazer uma transação em que você só pode gastar, o recipiente da transação só pode gastar depois de um dado número de blocos ou de um período de tempo. Então isso pode ser uma forma, talvez conjunta com multi-assinatura, ou seja, eu estou imaginando possibilidades. Possa haver formas de você ter uma custódia ainda mais sofisticada, utilizando a criptografia, utilizando inteligência de software dentro do protocolo on-chain, e que ainda nem foram desenvolvidas. Então eu também vejo, por isso que acho que a gente está no começo. Se imaginar que o Mt. Gox, reza a lenda, que o Mark Karpeles lá, o presidente da Mt. Gox, guardava as carteiras dos seus clientes, ou a custódia do Bitcoin, numa carteira de telefone, cara, é surreal que a gente avançou até hoje. E esse outro ponto, quando a gente fala de hack de exchange e tal, olha, se a solução de custódia adotada for realmente o que há de melhor no mercado, cara, hackear uma cold wallet é praticamente impossível. Assim, é praticamente possível. É muito, muito seguro adotando os passos corretos. Agora, muito exchange assim, de fundo de quintal e essas que a gente está, sei lá onde, na Sudeste Asiático, nem sabe onde está sediada, realmente aí o pessoal está se arriscando porque nem sabe qual é a prática de segurança. Mas a gente está, pouco a pouco, está avançando nesse mercado. Pois é, graças a Deus. Com educação, com esforço, as pessoas vão aprendendo esses trade-offs todos e tomando as decisões por si, né? Muito bem. Algo mais? Quero agregar? É isso. A gente pode seguir aqui falando bastante. Então, queria mais uma vez agradecer ao Felipe pelo papo. É sempre assim, demais falar sobre esse mercado. A gente tem vários assuntos, várias derivadas. A gente pode ficar aqui filosofando ainda mais sobre o mercado. Mas a gente acaba por hoje e então espero que o pessoal tenha gostado. Eu sempre prometo isso, eu sempre acabo não botando. Vou tentar botar os links de várias coisas que a gente falou aqui na descrição do vídeo. Até peço ajuda aqui, quem assistiu a entrevista e quem já sabe os artigos, botem nos comentários ou me lembra de fazer isso, senão eu acabo esquecendo de colocar os links. Mas enfim, obrigado, espero que tenham gostado e Felipe, mais uma vez, até o próximo Blockchain Talk, seja lá qual é o nome desse programa aqui. Valeu, obrigado. Até mais.